Então, continuando a nossa reflexão sobre a campanha da fraternidade, hoje nós vamos refletir no documento base desta campanha, dos números 130 a 133, no qual nos apresenta o lema propriamente dito da campanha da fraternidade deste ano: dá-lhes vós mesmos de comer. Mas para entendermos um pouco essa temática, temos que voltar um pouquinho no contexto histórico daquela época no qual o texto bíblico estava fazendo referência e estava assim inserido. Precisamos refletir um pouco sobre a pobreza estrutural da Palestina no primeiro século e as altas cargas de impostos que o Império Romano ali exercia naquela realidade social, aumentando, portanto, assim, as desigualdades sociais naquela região. E os discípulos, neste contexto todo, presente em toda essa realidade, ficam um pouco sem saber o que fazer. E Jesus dá a eles este imperativo: dá-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, a resposta deve partir de vocês neste primeiro aspecto, para sair um pouco daquela polarização no qual todos estavam inseridos. A igreja muito sábia nos ensina que dá para cada um de nós essa possibilidade de refletirmos o nosso contexto e, a partir da nossa própria realidade, buscarmos também ferramentas e respostas para não seguirmos os modismos, os comodismos e as alternâncias dos tempos. E é possível, portanto, a partir de cada um de nós, buscarmos de fato uma solução para enfrentar essas realidades problemáticas. São João Paulo II, na sua carta apostólica no final ali dos anos 2000, a partir de Cristo ressuscitado, também nos deu uma luz sobre esta reflexão. Na Novo Milênio Ineunte, número 29, dizia mais ou menos assim: sendo assim, não se trata de inventar um programa novo, o programa já existe. É o mesmo de sempre, expresso no Evangelho e na tradição viva. Concentra-se, em última análise, no próprio Cristo, que temos de conhecer, amar e imitar, para nele viver a vida trinitária e com ele transformar a história até a sua plenitude na Jerusalém Celeste. É um programa que não muda com as variações dos tempos e das culturas, embora se tenha em conta o tempo e a cultura para um diálogo verdadeiro e uma comunicação eficaz. Este programa de sempre é o nosso programa. Portanto, dá-lhe vós mesmos de comer surge justamente daí. Sair de cada um de nós esta resposta para enfrentarmos essa problemática da fome na nossa realidade, no nosso contexto eclesial no qual nós estamos inseridos. Porque a promoção humana sempre fez parte da missão da igreja, pois esteve profundamente arraigada, ou seja, presente na missão de Jesus. Então, trabalharmos com esta temática se faz de fato necessário, mas cabe a cada um de nós também buscar uma resposta para ajudar neste problema social. E o problema social da fome vai muito além de distribuirmos alimentos, não é? Temos que promover na sociedade uma cultura que valorize o trabalho, que valorize as pessoas, onde cada um possa encontrar de fato o seu lugar na sociedade a partir de um trabalho digno, autêntico, buscar o sustento da sua vida e assim construir uma sociedade mais igualitária, fraterna e possível a todos. Bento XVI também, no seu texto de Deus Caritas Estis, número 25, nos diz: para a Igreja, a caridade não é uma espécie de atividade de assistência social que se poderia deixar a outros, mas pertence à sua natureza. É a expressão da própria essência da Igreja. Por isso, também temos que buscar nesta essência própria da Igreja a nossa vontade de trabalharmos para um mundo cada vez mais igual, cada vez mais fraterno, onde todos possam ter condições de vida digna, possa, através de um trabalho autêntico e digno, reestruturar-se e assim formar uma sociedade
boa para todos, uma sociedade que seja capaz de fato, promover a pessoa em todas as suas instâncias. E nesse contexto de dar-lhes vós mesmos de comer, os discípulos ficam sem resposta, porque pensavam numa resposta totalmente econômica, numa saída totalmente ali econômica. Mas Jesus transcende justamente isso. A resposta está dentro de você, a resposta também está dentro de nós. O que podemos fazer para mudar, de certa forma, esse contexto e irmos à necessidade do próximo, do nosso semelhante, para que as pessoas possam cada vez mais terem protagonismo nesta sociedade no processo que lhes cabe. Então, diante do imperativo, os discípulos se viam mergulhados nesta mentalidade monetária, calculista e só pensavam em cifra. Mas o que podemos de fato fazer para fugirmos desta mentalidade, para partilhar a nossa vida a partir de uma comunhão sincera, uma comunhão de fato que gere vida nesta sociedade no qual nós estamos inseridos? Então, cabe a cada um de nós buscarmos essa reflexão nesta quaresma e a partir de uma reflexão autêntica, a partir de uma quaresma bem vivida e, sobretudo, a partir do que a tradição da Igreja nos deixou, buscarmos aí estruturar a nossa vida em prol de uma sociedade cada vez mais justa, igualitária e fraterna e, portanto, realizar este grande gesto eucarístico de dar graças, pronunciar bênçãos e, a partir de tudo isso, termos, de fato, uma vida compromissada com o Evangelho e, sobretudo, com o que a Igreja nos orienta. Então, esta seria um pouquinho a nossa reflexão para esse nosso período da Quaresma e gostaria de convidar a todos a, de fato, relerem o texto base e fazerem dele ali, de fato, uma experiência que possa modificar a sua vida, modificar a sua comunidade eclesial e, a partir de cada um fazendo o seu pouco, partilharmos aquilo que podemos e, assim, possamos mudar todo o contexto no qual nós estamos inseridos. A tarefa é grande, mas a resposta parte de cada um de nós. Vejamos o imperativo de Jesus: dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, a resposta está dentro de si. Basta cada um procurar e encontrar o melhor meio, portanto, para modificar toda a realidade que você esteja inserido e, a partir desta mudança, também modificarmos um pouquinho a nossa vida e toda a nossa essência. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho encheu-se de compaixão, abençoou, repartiu os 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos: inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Na cidade